Olá, assinantes das Cunhãs! Estamos de volta com mais episódio extra exclusivo para vocês. Coisa boa tá aqui, maravilha demais, é tão bom, porque, enfim, é aquele momento da gente se ver, atualizar as fofocas, saber se a gente tá cheirosinha, né? Não, Inês Aparecida, Pois tudo bem? então, a Ana Cláudia já perguntou se tomou banho. Tu tá vendo, Ana Cláudia? Olha o meu cabelo. Bem cheirosa toda, mulher. Eu tomo um banho de perfume. Eu não sei porque que esse povo sente o cheiro de fedorenta. Ô, briga besta insultando a gente. Qual foi outra coisa? Tem o que fazer, não? E eles, para que que ouve? A gente, eu apoio no osso. Esses aí foram os haters do Aí PSOL, o pessoal botava lá, menino, isso é os carros comissionados da prefeitura que o Elcio mandou esculhambar. Só pode. É, sei não. Tem as Elsietes, né? O pessoal do Elcio. Enfim, a gente toda hora tem uns haters. E aí, Abelha Rebouças? Pelo menos assim, o pessoal acha engraçado que a gente leva numa boa esse negócio de Ali, hater, né? Tem que levar, mas hoje eu tô dando gosto aos haters, porque eu estava na rua, vim correndo, não deu tempo de passar uns perfumes que nem a Inês, não. É isso mesmo, meu povo. Pelo menos, foi-se o tempo que eu me estressava com hater. E eu acho engraçado que tem uns que nem escutam o que a gente está falando, aí tiram umas conclusões e esculhamba. Hoje em dia, eu acho a graça. tu Mas, viu que vamos diz lá, que a né? gente puxa o saco da Luziane. Menino, Viu, Se viu o que soubesse ele falou na da miséria missa falou? metade. eu sei que quem vale a pena mesmo a gente gastar energia são os nossos assinantes, o povo É, querido. pois é. Obrigada, meu povo, por estarem aqui, estarem nos escutando e continuarem com a gente. Ave Maria, é uma E achar a honra gente ter, cheirosa. né? E nos defendem, isso que é o bom também. Nos É, defendem, é muito bom. Pois hoje, gente, a gente vai ter uma conversa sobre acontecimentos nacionais que realmente o Brasil está naquele modo turbo faz um tempo, né? Mas as novidades são, pelo menos, são boas dessa vez, né? Começam a vir à tona muitos casos novos relacionados a Bolsonaro e seus asseclas ali, a sua galera, seus puxa-sacos os tradicionais, né? Enfim, o pessoal tá realmente se lascando mais nesse momento e tudo veio à tona com a posse de Lula, com a entrada de Flávio Dino no Ministério da Justiça, com mudanças na Polícia Federal que o Bolsonaro controlava. De repente, tudo que tinha que ser investigado antes começou a ser investigado e, de repente, a gente vai ver mesmo algum efeito, né? Então, a gente separou 4 casos bem recentes para comentar, enfim, para tentar atualizar um pouquinho, que é o caso das pedras preciosas, o caso da Zambelli com o hacker, gente, isso aí é da uma novela mexicana de mau gosto. As novidades do caso Marielle e o caso do Bananinha com o sujeito lá, o consultor argentino que mentiu sobre as urnas. Então, são 4 casos que, assim, é tanto acontecimento nesse país, se a gente não parar para lembrar, se organizar, falar assim, isso aconteceu mesmo, como é que pode, né? Senão a gente se perde no meio disso tudo. O roteiro do Brasil não é para amadores. Aí, vamos começar pelo caso das pedras preciosas, porque essa semana, na CPMI dos atos golpistas, que começou fraquinha, né? Essa CPMI, diferente da CPI da Covid, que foi bem forte, com muitas descobertas, né? A coisa andava. Essa CPMI não anda. A coisa não vai para frente, muito em função do presidente, que é um cara totalmente é, linha bolsonarista ali, é um alinhado do Arthur Lira, enfim. As figuras que estão lá são meio difíceis, mas veio à tona uma história muito interessante, que é o... Por causa da quebra de sigilo das mensagens do Mauro Cid, descobriram que Bolsonaro e Michele receberam pedras preciosas. Isso entre o primeiro e o segundo turno. Ali naquele períodozinho do segundo turno, antes da eleição mesmo, do segundo turno, recebeu pedras preciosas. Descobriram isso numa mensagem enviada por um auxiliar do Mauro Cid, que era o chefe de ordens, né, o principal, o braço direito do Bolsonaro, dizendo que era para guardar aquelas pedras preciosas num cofre específico sem notificar, sem incluir na lista de presentes oficiais da presidência.
ninguém sabe quantas pedras são essas, ninguém sabe o valor disso, ninguém sabe mais nada, ninguém sabe o fim, que paradeiro dessas pedras, ninguém sabe de nada, ninguém sabe quem deu também, parece que foi no interior de Minas. Evelyn, pelo amor de Deus, essa história é muito escabrosa. Menina, Muito. isso foi descoberta por um e-mail. Exatamente. Foi descoberto por um e-mail. Porque a assessoria da Jandira Fegali começou a escacaviar. Escacaviou foi muito. A assessoria dela vasculhou os 1.055 presentes registrados na administração do Bolsonaro, porque todo mundo sabe, o governador tem que registrar, tem que estar lá na lei que não pode, que é prevaricação, né? O agente público ficar recebendo presente. Aí a assessoria da deputada vasculhou os 1.055 presentes registrados e não tem essa história dessas pedras. Não era joia já feita. Não, não era assim essa joia como está a minha aqui, não, pronta. Era as pedras só, tá entendendo? Para fazer ainda. As pedras lá de Minas Gerais. Qual era a cidade, meu Deus? Uma cidade que tem muita, pronto, Teófilo Teófilo Otoni, Otoni. certo? Aí que lá tem muita pedra preciosa. Foi daí que descobri por causa do e-mail desse Mauro Cid, que esse Mauro Cid, menina, era o chefe da quadrilha. Deus me livre. Aí ele é o PC Farias do Bolsonaro, né? Tinha o PC Farias do Collor, ele é o PC Farias do Bolsonaro. Aí ele disse para não registrar, para não ser. Menina, foi, disse que era mesmo para camuflar e que fosse guardada num cofre, papapá. Assim, era roubo mesmo. Parece que foi em outubro, já foi em outubro, perto do segundo Foi turno. em plena campanha, foi no fim da campanha, numa Exatamente, perto do segundo turno. cidade que é conhecida pelo garimpo ilegal. E aí aparecem essas pedras preciosas, e nessa troca de e-mails disseram que era para entregar pessoalmente ao Mauro Cid, não cadastrar, né? Meu povo, esse Bolsonaro tem tanto do dinheiro, e fica pagando de assalariado do PL. Olha, É, o tanto, isso é o que a gente sabe. Fora, o meu marido tem uma tese que eu concordo plenamente. Toda vida que ele aparecia com leite condensado, andando de um jet ski, aquilo tudinho tinha propina envolvida. Eu não tenho a menor dúvida que esse homem encheu os bolsos de dinheiro nesse governo. E é nesse nível, né? Para um político que ganhou dinheiro fazendo rachadinha, ensinou os filhos a fazer rachadinha, né? Você imagine o nível de roubo e de irregularidade que não deve ter tido nesse governo. Aí fica com o negócio de PIX, que besta é quem acredita que foi doação da massa da é, população. 17 milhões em PIX, meu povo, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí fica pedindo salário, ou me dê um salário para o PL, para o partido pagando salário para ele, como se esse fosse o meio de vida dele. E tá aí, enchendo os bolsos de dinheiro. Os PIX, para quem não viu, ele fez foi investimento em renda fixa, né? Tinha pedido lá os dinheiros que era para pagar as multas que ele tinha, as que ele tinha e as que ele haveria de ter. Aí pega o dinheiro e aplica, ó, faz investimento. Tu Meu povo, sabe, Ebele, eu fiz cabroso. um cálculo, lógico, totalmente aleatório desse negócio desses Pix. 17 milhões de reais em Pix. Que seja, numa média, pensa assim, se a média das doações foi de 25 reais, né? Tem gente que doou mais, tem gente que doou menos. Se fosse 25 reais, seriam 680 mil pessoas doando, fazendo Pix para esse homem. Aí até alguém brincou assim esses dias, o estranho caso do político que não conseguiu fundar um partido porque não conseguiu 500 mil assinaturas de pessoas no Brasil todo, conseguiu. mas conseguiu levantar doações de mais de 500 mil pessoas, no caso. Como é que pode uma Uhum. coisa dessas? Agora, o Agora, bom é, pelo sistema financeiro, vai dar para saber quem são dá essas para pessoas. saber. Vai dar Era para isso que eu saber. ia falar. Até agora, o que a gente sabe é a quantidade de envios, né? A quantidade de PIX feitos. Mas eu não vi detalhamento ainda, não sei se isso já aconteceu, se ainda vai acontecer. O COAF certamente já deve ter. É, assim, quantos PIX, né? A quantas pessoas eles se relacionam a pessoas físicas ou jurídicas? Isso não tem ainda, ou pelo menos eu não vi. Só se tem a quantidade total de envios feitos, de transferências feitas. Não se sabe ainda quantas pessoas.
E aí sim a gente vai poder investigar quem são as pessoas que estão por trás das doações, né? As empresas e tudo mais. Isso é bem fácil de checar, é só A gente bater sabe ali. os Pix, tudo que dão a gente, né? Os assinantes, a gente sabe. Sabe, sabe, controla bem direitinho. Mas a Ana Cláudia tá certa. Ela tá falando aqui que eles achavam tanto que iam ganhar Isso. que deixaram muito rastro, porque eles sabiam que ganhando nada ia para frente, eles estavam segurando tudo. Até hoje mesmo, né, nesta quinta-feira, saiu a informação na Piauí que o Roberto Campos Melo, presidente do Banco Central, né, que apoiou declaradamente Bolsonaro, mas disse: não, eu sou um técnico, eu sou um técnico, eu sou um Hum. técnico. Ele, durante a campanha do Bolsonaro, ele fazia pesquisas, ele fazia um cálculo com pesquisas eleitorais dos estados para dar parciais diferenciadas ali para o Bolsonaro. E os números do Roberto, que, como eu falavam, eram mais próximos da realidade do que dos próprios institutos de pesquisa que eram contratados pelo PL. A pessoa estava acreditando mais nesses números. Ele estava ajudando diretamente a campanha do Bolsonaro durante toda a eleição. O cara que é presidente do Banco Central ainda hoje e que estava boicotando o governo Lula, sinceramente. Só mudou a posição agora porque estava escrachado demais, né? E por isso aceitou baixar os juros aí. Mas, segundo Ciro Gomes, o Lula não bota ele para fora porque não quer, porque gosta de deixar ele lá para poder reclamar. Nós ouvimos isso da boquinha do Ciro Gomes, Camila ouviu e eu ouvi. Ele não ouviu porque não foi para a palestra no dia. Ciro disse, aí fazia aquele drama. Não é Mauro Filho? Mauro Filho sentado assim, não era? É, Ciro, sim, ele pode tirar o presidente do Banco Central, está lá na lei tal, aí diz o nome da lei, a gente não sabe essa lei, não está lá com a bicha na mão, aí acredito, né? Ah, pode, ele não tira porque não quer aquela risada ensaiada do Ciro. Ave, mas eu tive muito ódio. Pois ele disse para todo mundo ouvir, todo mundo ficou calado, auditório lotado lá, de empresário, pá, que o Lula gosta de manter o Roberto Coisa lá. Pois é, Cara, agora voltando aqui para essa história das Voltando, pedras, porque viu? toda vida eu me lembro disso, tenho raiva. dá raiva mesmo. Tem muito potencial essa CPMI, né, cara? E a grande sorte é que realmente fizeram as quebras de sigilo tudinho do Mauro Cid. Aí pode até chamar ele pode ficar calado, porque tem muita coisa para cascaviar. Haja assessoria de parlamentar para cascaviar o que tem aí de informação que vai ser liberada mesmo para os parlamentares depois dessas quebras de sigilo. E isso é o que se conseguiu pegar, bom, eu fico imaginando uma busca manual mesmo, uma leitura de mil e tantas mensagens, uma Isso. lista de presentes, isso é um pouquinho que conseguiu se pegar. A gente ainda está, nunca é demais lembrar, né? Com 7 meses de governo Lula, tem muita informação ainda para vazar. Foram 4 anos de roubo, e não foi pouco, não. Essa imagem do Bolsonaro imaculado, anticorrupção, do homem honesto, ela vai cair. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Sabe Evelyn, que pois eu ainda fico muito chateada quando eu vejo, eu tenho mais raiva, não é do roubo, não. Eu tenho mais raiva das pessoas que não acreditam. Eu tenho Não, mais mas raiva, tem gente que nunca vai continua, acreditar. Tem Evelyn, gente que vai nunca vai continuar acreditar. muita gente acreditando que é tudo mentira. Quando a pessoa vai Sim, começando a falar, e o Lula, ladrão? Eles continuarão pois é, Inês. por séculos e séculos. Vai muito pouquíssima gente da gandaia dele, da facção dele, não acredita nessas histórias aí, não. De É jeito. porque o apoio dele é passional, né? Grande parte do apoio que ele tem é passional, não é racional. Então, assim, vai ter uma galera que, mesmo sabendo de coisas, vai continuar com ele, é natural, porque realmente política não é só razão, né? Pois eu tenho mais Mas, raiva disso. agora eu só fico nesse caso das pedras preciosas. É só mais um caso, né? Porque assim, é os estojos de joias. Que cara alucinado por joia, né? É, menina. E como é que ganha tanta joia, tanta coisa assim? Eu fico de cara, assim, poxa, eu não tenho um anelzinho de brilhante, eu não tenho, não. E um cara desse tem um bocado dessas joias, é uma coisa impressionante. Porque assim, esse é um caso que pode realmente levar à prisão do Bolsonaro, e tem outro que também pode, que é o caso do hacker da Zambelli. O hacker da Zambelli, gente,
essa história é maravilhosa, pelo amor de Deus. Essa história, e é só os detalhes sórdidos, né? Que a pessoa vai desdobrando. O hacker, na verdade, não era da Zambelli, era o hacker da Vaza Jato, que era o Walter Hum. Delgatti, que foi, enfim, ele foi responsável por aqueles vazamentos de conversas pelo Telegram do menino, do procurador da Lava Jato, com o Moro, né? Com a equipe toda, e veio à tona um monte de coisa errada, como o Moro interferiu diretamente no julgamento, ali na própria condução das investigações, e isso tudo fez com que os processos do Lula fossem cancelados, anulados pela justiça, né? E o Lula saiu da cadeia e se tornou elegível e se tornou presidente. Então foi um cara que ele fez esse serviço para o Brasil, apesar de ter sido um crime. Claro, ele invadiu contas de Telegram de pessoas, enfim, e isso ele não poderia fazer. Só que agora ele foi para o outro lado da força. Ele tinha ido para o outro lado da força, né? Ele tinha ido se bandeou para o lado de Bolsonaro, mais especificamente por meio da Carla Zambelli, que o contratou, né? A gente lembra no passado, período eleitoral, surge a Carla Zambelli com esse hacker, né? Tirou foto e tudo com ele, apareceu na imprensa e tudo mais. Disse que estavam tratando aí, iam conversar e tudo. E aí veio à tona que esse hacker foi contratado por Zambelli de fato para fazer vários serviços ilegais, golpistas, tentar invadir urna. Ele invadiu o sistema do CNJ, botou dentro desse sistema do CNJ vários alvarás de soltura e também um pedido de prisão para o ministro Alexandre de Moraes, numa gracinha que era um pedido de prisão feito pelo próprio Alexandre de Moraes contra si mesmo. Estavam tirando onda. Gaiatinho, né? Gaiatinho. Tiradorzinho de onda. Ah. E o hacker esteve com o Bolsonaro. O hacker esteve com o Bolsonaro. O hacker falou da intenção de invadir as urnas eletrônicas, Foi de recebido, menino, no tentar. palácio, não foi no palácio. Foi, Palácio da Alvorada. Tem fotos disso, porque o hacker avisou jornalistas na época de que estava saindo ali com a Carla Zambelli, que ia pro Alvorada. A Veja, na época, flagrou tudo. Então, assim, gente, essa história é muito escabrosa. É muito escabrosa e Agora, complica o mais que ainda a eu vida do tive Bolsonaro. dessa história é que esse Bolsonaro e a ganda dele abandona quem foi do lado dele, né? Abandona mesmo. Ele já abandonou a Zambelli. Já abandonou, não tem nada a ver com isso, não, sabe dessa história, não. Abandona, ela, por sua vez, vai abandonar esse rato. Gente, que coisa horrível. Eu nunca vi. É o que me Peraí. chama a atenção, sabia? É isso, uma das coisas que me chama a atenção nesse povo, porque a gente sabe que quadrilha, até as quadrilhas mesmo assim da máfia, de traficante, eles são unidos, pistoleiro, é unido. E esse homem nem para isso serve. Ave Maria, nem para isso. Minha amiga Denise Gugel, cadê hoje? Chegou. Está cozinhando, nem dobrando roupa. Tá no barzinho. Eita, tá bem, olha aí, que beleza. Tá no Olha, cantinho do Gente, frango. tá no cantinho do frango, tá? É. é, e a Zambelli, eu não sei se vocês viram, ela deu uma coletiva, né, ontem, depois que saiu essa história. Algumas coisas, né, chamaram a atenção, como a imprensa local gosta de dizer. Primeiro, achei ela muito cândida, muito, assim, calma, parece que estava, assim, sob efeito de remédio mesmo. Quem vê aquela mulher de cabelo curto, a cara meio lavada, não lembra daquela que estava apontando, assim, uma pistola. Arma. Assim, parece que ela está meio, sabe, meio anestesiada, esquisita. Outra coisa, sem ninguém atrás, o entorno enxutíssimo, pouca gente, quase nenhum aliado. Tinha uns mal encarados lá, porque a palavra é essa, quem estava ali do lado, tudo mal encarado, esquisitíssimo. E outra coisa que é curiosa, que ela faz uma jogada dupla, né? Não sei se vocês interpretam da mesma forma que eu. Mas, ao mesmo tempo que ela protege o Bolsonaro e diz que não, o presidente não teve nada a ver com isso, ela coloca ele na história, confirma ele na história, né? Confirma o encontro, diz realmente que houve a intermediação. Então, eu achei que ela faz uma jogada meio dupla. Não sei se tu teve a mesma impressão, Camila, de dizer, de colocar o Bolsonaro na história e, ao mesmo tempo, tentar ali proteger, como se dissesse: ó, tu não me abandona, não, viu? Eu tô aqui contigo, mas tu não me abandona, não. Eu tive essa interpretação. Não, eu acho que tanto que o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL,
saiu em defesa dela, disse que, enfim, que ela não fez nada de errado e tudo, porque sabe que vai resvalar no Bolsonaro. Não tem como evitar esse link. Não tem como. Ele está enxergando no futuro. Só que o Bolsonaro, o instinto de sobrevivência dele é maior, né? Então ele já esculhambou. Não fala com essa mulher, não sei desde quando, não tem nada a ver, tudo culpa dela. E realmente é isso que a Inês falou. Eles abandonam, e não só, é jogar para os leões. Vá se lascar. Vá se lascar Gente, longe de mas mim. é muito grave, né? Assim, e é mais uma pecinha no quebra-cabeça que está se investigando em relação ao 8 de setembro, né? 8 de Teve janeiro. aquela. 8 8 de de janeiro, janeiro. desculpa, não, 11 de setembro, 8 de janeiro. Teve a história da minuta do golpe, aí você já tem agora um encontro prévio, né, questionando sobre a urna eletrônica, tem tanta pecinha se juntando, cara, não é possível, bicho, que não dê em nada isso aí, não é possível, pelo Tudo. amor de Deus, tudo Todo. se... É uma cadeia de acontecimentos. O hacker, o legal foi isso, o hacker, que é um hacker, que realmente tinha conseguido invadir contas, né, de, de pessoas importantes, né, de autoridades. O cara, ele, tipo, ele realmente acreditava que poderia invadir as urnas eletrônicas. Ele acreditou nisso. Sendo que desde o começo o Tribunal Superior Eleitoral falou: não tem conexão com a internet, não tem conexão com a internet. Ele achou, aí ele constatou: não, tentei muitas vezes e não consegui. Certo? Também não conseguiu invadir a conta do Alexandre de Moraes. Pois é, Devia porque mandar aquele linkzinho para ele. Entra aqui, sei lá, você ganhou um prêmio na loteria. Ele queria que o Xandão fosse lá clicasse. O Xandão não clica nessas coisas, não. Não rolou. Camila, será que o hacker já invadiu, já está com tudo invadido, as contas do Bolsonaro, tudinho para soltar uma a qualquer momento, hein? Porque eu não faria negócio com hacker, não. Pense no negócio para eu ter medo. É de Pronto. Não, hacker? Porque quem faz, né, pode fazer de um lado e do outro. E ele tem Exatamente. uma cara de entregador. Ele é a cara daqueles frouxo, covarde. Entrega logo da primeira. Ele tem cara. Mulher, ele é um homem bomba, ele é um homem bomba. Deu um me livre fazer negócio com um daquele. mas, Jamais. mas quiseram. E ele vai na CPMI também. Esse vai ser um episódio bom, porque ele vai querer falar. Então, ao contrário de outros que ficaram lá caladinhos, esse vai ser bom pra caramba, né? Vai ser um dia pra gente parar e assistir a participação dele na CPMI, apesar daqueles deputados que vão lá só para fazer o caos, que é horrível, mas enfim, vai ser bem interessante. Mas assim, e os detalhes sórdidos, gente? Os detalhes sórdidos. Encontro em rodovia, encontro À em noite. à noite. Gente do céu, pelo Segundo amor a de Deus. Joyce Hasselman, não sei se isso é verdade, Eu até no escurinho do cinema tem. Como é, Emily? A Joyce, que por sinal, olha, você se Ela afastar do fez uma bolsonarismo, fala, não faz foi? muito bem. Belíssima, Tá. gatíssima. Não que seja flor que se cheira aquela cunhã, Não, não vai. mas assim, a mulher rejuvenesceu, tá toda bela, loura, belíssima. Ela E ela parece a irmã da Barbie. Toda louca. é mesmo, é. tá Ah, igual a Barbie. pode ser a irmã da Barbie. E ela frescando com a. Porque elas se detestam, né? A Joyce e a Carla Zambelli. E ela frescando com a Carla, eu não sei se é frescando ou se é verdade, disse que teve encontro até no escurinho do cinema entre a Carla e o hacker. Não, Era à ela falou de noite, um de hotel. madrugada. Ela falou de um hotel que ele ficou hospedado em Brasília. E a Joyce Isso. foi no B Hotel, não De foi? hotel, né? Não foi? A bicha. Rapaz, eu Mas vou ela te... falou bem, eu vi o vídeo, menino, dá raiva da gente achar que ela fala bem, né? Mas Tá. ela falou, e estava, como diz a Emily, estava belíssima. E a dicção maravilhosa, ela A falou bem. concatenação dos fatos, né? Uma Não coisa é, bem menina? explicadinha. Vocês viram? Nossos assinantes viram? Merece até ver. Quem não viu, vá procure nas redes da Joyce Hasselman, no Twitter, eu acho que tá no Instagram dela também, que, gente, merece. Merece. Não, não precisa dar like, não, é só assistir. Não, é só assistir como ela tá, a performance dela tá maravilhosa. Tá, tá boa. É muito. Gente, não sei não. Aí, outro caso escabroso que tem tudo a ver com essa história de urnas é o caso do Eduardo Bananinha, né? Um dos filhos, sei lá qual é o número desse rapaz, é o 3, né? É o 03? Eu Um dos acho que é o 02, né, não?
Acho É que o é dois. 2, 01 é o Flávio, 02 é ele, 03 é o é o Carluxo, né, Carlos. não? E o Eu acho que não, é o 04,0,4 é o Carluxo e o 3 é o Eduardo. aí Enfim, é. enfim, eu não Qualquer, sei não. qualquer Tá. porcaria A desses irmãos conta é, metralha aí. enfim, Camila, esse daí eu vou aprender contigo, porque eu não estou muito antenada com essa história do Bananinha, não. Conta aí. conto. Menina, Bananinha foi se encontrar com aquele argentino que na campanha, que ele fez uma palestra, um negócio provando que as urnas daqui do Brasil era passíveis de fraude. Ele, o Foi. homem, pagaram e tudo. Diz a conta o resto aí, Camila. Não, foi A basicamente. Juliana Dalpiva que foi que fez essa matéria. Tem Semana. um novo consórcio aí de imprensa e tudo que está fazendo uma investigação sobre esse argentino, que é o tal do Fernando Serimedo, que é ele se apresenta como consultor político, mas na verdade é um cara que é espalhador de mentiras na América Latina toda. E ele fez Isso. esse servicinho aí para o Brasil, né? Ele gravou na época da eleição um vídeo desqualificando as urnas eletrônicas, dizendo que elas são realmente passíveis de fraude facilmente, tudo. Ele fez esse vídeo e realmente, na época, viralizou muito. Eu lembro de parentes meus aqui, do meu marido, falando desse bendito vídeo, do argentino e tudo mais. Aí, o que veio à tona agora, nessa investigação jornalística, é que o Eduardo Bananinha foi para a Argentina se encontrar com esse sujeito também nesse períodozinho de segundo turno, em setembro de 2022. Era por um motivo que ele foi por uma missão oficial paga por nós, contribuintes. Ele foi como deputado federal em missão oficial e aproveitou para fazer toda uma agenda de campanha, inclusive com esse cara, com esse Fernando Serimedo, com esse mentiroso, tá? E claramente aí esse sujeito, esse Fernando Serimedo diz que fez gratuitamente, que não foi totalmente voluntário, que ele fez o vídeo, mas agora a investigação está tentando buscar se houve pagamento pelo serviço dele também. Mas é isso, o Eduardo foi para lá para dar o start nessa história, para ele conseguir, para produzir esse material que ajudou a espalhar a mentira sobre as urnas eletrônicas naquele processo que a gente resultou aí no 8 de janeiro. Mais uma historinha aí para incrementar, né? Vocês falando dessa história, eu só me lembrei de um livro que eu li para a minha tese, que é Os Engenheiros do Caos, que mostra como essas estratégias são transnacionais mesmo, né? A estratégia da desinformação, o uso das redes, do algoritmo. E assim, foi assim em 2018, pouco antes disso, quando os Bolsonaro foram lá se encontrar com os estrategistas do Trump, né? Com a galera que fazia essa máquina do ódio mesmo, internacional e transnacional. E continua, né? Essa história de um cara na Argentina construindo um discurso e construindo vídeos de que urnas eletrônicas não são. Esse discurso negacionista, populista, né, extremista de extrema-direita, continua muito em alta internacionalmente. E eles conversam, os caras fazem intercâmbio mesmo de maldade, de como disseminar e fortalecer esses discursos. Só esse parêntese, eu deixo essa dica de leitura também, porque mostra, de fato, como os atores dessa máquina de caos, eles estão em todo canto e se conectam, estão conectados. E essa é uma prova, né? O cara contratou um funcionário da equipe desse companheiro aí argentino para a campanha dele, foi se encontrar para fortalecer um discurso que atrapalharia o Lula aqui, enfim. Essa história também pode gerar complicadores para o Bolsonaro, certamente. Porque se for comprovado, especialmente algum vínculo financeiro, como já tem desse assessor aí para a campanha do Eduardo Bolsonaro, enfim, esses vínculos financeiros podem comprovar também a intenção de gerar o caos e de melar a eleição e tudo que, enfim, levaria a um golpe de Estado. Essa é, para mim, o foco agora, né, que o Alexandre de Moraes está de olho. É nessa questão mesmo da tentativa de golpe, né, que foi mal sucedida, mas foi tentada. Foi tentada. Houve todo um planejamento para isso. E aí, por fim, nesse levantamento nacional, eu acho que o caso mais emblemático e que assim ainda não chegou nos Bolsonaro direito, mas vai que chegue, né? Que é o caso da Marielle. Caso Marielle que com esse início de governo Lula saiu ali daquele marasmo, estava totalmente abandonado, não tava,
assim, foi conduzido de uma forma absurda nos últimos, né, principalmente durante esses 4 anos de governo Bolsonaro, fizeram de tudo para atrapalhar a investigação. E agora a Polícia Federal entrou no lance, né, federalizou a investigação e conseguiu essa delação premiada muito importante da figura que se coloca aí, que assumiu ter sido o motorista do assassino, né, ele, cúmplice do assassino, que é o Elcio Queiroz, ex-policial e tudo mais. Esse cara. Não, o Elcio Queiroz não é esse policial, só o Rony Lessa, né? Esse sujeito, esse Elcio, é, uma figura que estava lá preso já fazia tempo, né? Já tinham provas suficientes contra ele, mas agora ele traz à tona detalhes do crime. Detalhes, né, de como foi tudo planejado, inclusive antes do crime acontecer, houve tentativa de matar a Marielle. No ano anterior, Marielle foi morta em 2018, né, março de 2018. Em 2017, dezembro, já havia uma conversa ali, não, a gente vamos lá tentar fazer o serviço. Ou seja, gente, é uma coisa que havia ali uma intenção profunda, né? Que queriam ver a Marielle morta mesmo. Isso com uma intenção muito forte. Agora, claro, falta ainda preencher aquele buraco do mandante, né? Falta ainda, mas o cerco está se fechando. E eu acho, sinceramente, eu ouvi muitos analistas falando e eu concordo, não teriam liberado essa delação para a imprensa, não teriam vazado essa história se já não tivessem o mandante e assim provas suficientes com relação ao mandante. Tu Talvez acha que eles já têm prova suficiente em relação ao mandante, é isso? é, é, Tu acho, acha? acho. Eu não Eu sei se acho. eu tenho essa Sabe, impressão, pois não. eu, como sou muito, nesse caso aí, o pessimista, eu acho o seguinte, que vai aparecer o mandante, mas vai ser assim, um terceiro escalão, tá entendendo? Eu Até já acho andando também. Eu acho o também. nome aí, vai aparecer um vereador, assim, de baixo nível, baixo, como é que a gente chama? Baixo clero, um vereadorzinho bem merreca, lá ligado à miliciana e tal, mas esse vai ser só o laranja. Isso é a minha opinião. Tá entendendo? Não vai aparecer assim o mandantão, jamais apareceria um Carluxo da vida. Não, eu acho que vão pegar, se eu não me engano, o nome do fulano é Brasão. É o Vão pegar brasão. um assim, bem ah, baixo clero, e vamos jogar a culpa nele. Aí ele fica lá, rapaz, tu fica, passa um ano, dois preso, não tem problema não, a gente ajuda aqui tua família com dinheirão e tal. Depois o povo se esquece e tu sai. É. Isso Pois é. eu, pessimista que eu sou. Mas, de repente, tá vindo. Eu também acho que, assim, essa expectativa que alguns têm, nessa certeza no coração de que seria, enfim, algum membro da família Grandão, Bolsonaro, honestamente, eu acho que isso nunca vai vir. Se tiver havido, né, a gente não pode falar com provas, nós não não, não temos tem provas, prova. mas se tiver havido, eu também tenho uma impressão pessimista de que não se chega a, né? Mas, até porque foi muito tempo para destruir prova, né? Foi muito tempo para destruir prova, tem muita coisa que não se recupera, mas eu estou ouvindo aqui vocês comentarem, né, de que pode ser que alguns elementos demonstram que talvez a PF já saiba. Bom, eu não sei, eu concordo com a Inês que talvez fique aí nesse. A gente já sabe que teve um intermediário, né, entre o mandante e os criminosos que executaram. E foi Esse morto. intermediário É. foi assassinado em 2021, que era uma Calé, um cara, um ex-policial, miliciano, que atua na Zona Oeste do Rio, no reduto político deste tal Brasão, que até onde eu sei, não é indiciado, não é Nada. investigado. Sobre, por exemplo, aquele bombeiro, o Maxwell, o Suel, o homem é bilionário, milionário. Milionário. Como é que a pessoa é bombeiro? Por que é que eu fui ser jornalista? Por que é que eu não fui ser bombeiro? O outro, também aquele que já está preso, também morava no condomínio, que era Ave chibata, Maria, carro, milionário. piscinona. Tem que ter essa outra investigação paralela. Quantos crimes não seriam levantados ali se houvesse essa investigação desse pessoal, dessa riqueza? De repente, uma pessoa que
não ganha para isso. Não ganha para isso. Não, o Rony Lessa, riquíssimo, também já identificaram Exato. É que é isso que eu o quero assassino dizer. mesmo, né? E se, paralelamente a essa história da Marielle, por que que não investiga essas coisas? Que viriam à tona, eu tenho certeza, muitos crimes. É. Muitos crimes. Aquilo ali eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo aquilo ali. O Kevin aqui perguntando sobre outras coisas. Quando a gente terminar isso aqui, eu respondo, Kevin. Não, é. Sobre Agora, ele Kevin. até pergunta, ele até pergunta aí sobre qual seria o sentido de vazar a delação, né? Cara, eles estão na expectativa de uma delação do Rony, né? Eu acho que os Isso. movimentos agora têm um pouco a ver com isso, assim, de pressioná-lo a fazer uma delação também. Eu acho que eles estão nessa negociação. Eu ouvi dizer que é uma coisa assim, tida como certo, que ele deve delatar. Então, eu acho que pode ter a ver com isso também, né? É. Aí a chance aumenta, porque se tem uma pessoa que sabe quem foi mandante, é esse Rony Lessa. Aí tem as coisas esquisitas, né? A história de que identificaram várias ligações entre o Rony Lessa e a casa do Bolsonaro por, assim, por um tempo, e aí alegam, não, era o 04 que namorava a filha do Rony Lessa. Gente, Aí essa é uma história super esquisita. Fora a é. história do Do porteiro do porteiro, condomínio que cara, tudo é desapareceu, esquisito. é É. tudo muito esquisito. As coincidências, né? Cheio de coincidências essa história. Várias ligações de um para o outro, não, mas era os meninos namorando. O porteiro que fala do seu Jair, não, mas, gente, é cheio de coisinha, não. Pois é, por isso que eu não acredito que vai chegar assim perto da pessoa grande. Vai chegar num brasão desse aí, um brasinha, seja lá o que for. Mas E esse brasão é tipo mafiosão mesmo. é É das máfia coisas que ele pesada. é gato, ali como é que a gente chama? Na Baixada Fluminense, ele é o que faz gato de internet, faz não sei o quê, tudo é dele. Tudo é dele. Construtor de mármore, tudo é ele. Bem assim, empreendedor ele. Mas o Kevin doido para saber aqui as coisas aqui do local, né, Não, Kevin? quer comentar um pouquinho? Vamos para essas questões que o Kevin trouxe, do que essa semana teve, enfim, o prefeito José Sarto veio, deu uma entrevista, aí ali perguntado pelos meninos do povo, né, perguntas, né, sobre 2024 e 24 e tudo mais, se ele haveria alguma hipótese dele não ser candidato e tal. Ele soltou que se Roberto Cláudio quiser, aí vão ter que fazer pesquisas e a pesquisa que vai definir quem vai ser o candidato. Ele tá doido? Que ele diz com isso? O Gente, Sarto. a minha opinião, o Sarto já está jogando porque sabe que ele não tem, né, condição. E o Roberto Cláudio vai ficar mais quantos anos sem mandato? A pessoa sem mandato se lasca. Vê esse Ciro Gomes, tem que inventar coisa, tem que ficar mentindo. Quantos anos sem mandato? 12 anos sem mandato. Aí tem que inventar newsletter. Alguém pagou a newsletter do Ciro para ler? Pois é R$ 20. Aí Tá mais barato assinar as cunhãs, né? As cunhas, a partir de 10 tá tudo certo. Olha isso. aí. Aí eu acho isso, falando sério agora. O Roberto Cláudio, ele não tem condição de ficar sem mandato muito tempo mais, não, né? É, Então, é uma oportunidade para ele. E ele, como acha que saiu lá em cima, na preferência, né, de Fortaleza e tal, muito bem avaliado, eu acho que ele. E o Sarto, para não ficar assim, não, ele é que vai, papapá, já está dizendo isso. Porque acho que o pobre do Sarto sabe, né? Que a avaliação dele, ele não tem péssima estratégia de comunicação, todo tipo ele tem, tudo. Agora ele resolveu cantar, toda inauguração ele canta agora, e ele agora está para Lulu Santos. Ele já passou a fase do Fagner, agora ele está Lulu Santos. Inaugurou uma coisa esse final de semana passado no Pirambu, aí arrochou Lulu Santos lá, aí fica dois, três, puxa, cantando com ele, fazendo back vocal. Aí mas ele sabe que isso, a gente sabe que isso não adianta mais, né? Não adianta mais mesmo. Não, eu acho que ele vai dar um gás agora, reta final. Ano que vem vai ser Vai dar um obra, e obra, gás. e obra, e obra. Mas
vai ser muito difícil para o Pop. Vai ser muito, porque ali é desprovido de carisma. Eu já estou vendo até o discurso do Roberto Cláudio. Eu sou um homem de partido, vamos ver aí o que é que as pesquisas internas dizem. Se for para ser, eu vou. Eu acho que foi assim. Eu não sei onde era que o Sarto estava com a cabeça. Ele só pode ter, sei lá, estava distraído. Eu vi a entrevista, vi ao vivo o momento em que ele foi perguntado. Carlos Maza perguntou para ele: prefeito, para não ficar fofoca de bastidor, queria que o senhor comentasse aqui. Dizem que o ex-prefeito Roberto Cláudio pode ser um nome, né, para que entre nas prévias, nas disputas internas do PDT no ano que vem. Queria saber se o senhor considera a possibilidade de ele ser candidato e não o senhor. E ele, Roberto Cláudio, disse que cogitava, né, que o que ia dizer eram as pesquisas, né, que dependendo das pesquisas, ele, que não tinha projeto pessoal nenhum, poderia abrir mão da candidatura para outra pessoa. Gente, isso é tudo que, por exemplo, o Cid Gomes queria que ele dissesse. A tese do Cid é essa, que o Sarto só vai ser candidato à reeleição se ele tiver uma popularidade razoável no ano que vem. E aí ele, que até então, né, se colocava como o pré-candidato legítimo e o único dessa disputa, agora admite que realmente com pesquisa ele não pode ser, onde é que esse homem estava com a cabeça? A partir de semana que vem, os Roberto Claudistas vão tudo inflar para a candidatura do Roberto Cláudio. Eu acho que foi assim, bizarro. Discordo da Ana Cláudia, que está colocando que acha que o lance da ponte dos ingleses, é, Ana Cláudia? Foi a pá de cal. Com essa história de ele pegar essas obras aí do governo, eu acho até que ele pode ter assim uma sobrevida, né? Com esse discurso de se o governo não faz, nós vamos fazer. Eu acho que ele pode ter uma sobrevidazinha com esse discurso aí. Eu acho que eu discordo. A ponte metálica é que ele só botou um tapume, né? Ali vai ficar, que é a ponte velha, né? Que é a ponte velha mesmo. Da Ponte Velha, da Ponte É. Velha. Para Ali não é ter mais. só. Mas é triste também. Ali E o é nosso meio. episódio de terça-feira foi a briga, né, deles dois. E o pessoal curtindo. Aí o Elmano ligou pro Sarto, né, para ir se encontrarem ontem. Aí o pessoal curtindo, tu viu? Eita, as cunhas têm moral. Vai Aí que, eu vai assisti que, né? dessa. O Eumano ter ouvido. A gente deu muita bronca neles. Aí levou bronca. A Aí gente. me contaram, né, uma pessoa que é Essa de novela dentro. ainda vai ter muito Ei, capítulo. momento bastidores aqui para nossos assinantes. A pessoa me contou que a briga, quem me contou foi um vereador que não é mais vereador, é ex-vereador. A briga de Sarto com Elmano é porque a esposa do Elmano, a dona Lia, já foi do gabinete do Ronivaldo. Ronivaldo, vereador, tá entendendo? E teve um tempo que o Sarto ela não ficou mais como no gabinete à disposição, porque o Sarto botou veneno, botou lá a coisa que era, que era da Assembleia. Aí, desde esse tempo, que é uma rixa danada de Inês, Elmano, eu não entendi nada, explica direito. menina, a mulher do Elmano, Ah, ali, falando bem baixinho, era à disposição do gabinete do Ronivaldo. Ronivaldo, que ainda Do era PT. Que do era do PT. PT. Acho que ele saiu, não saiu Saiu, finalmente? saiu. É. Então, o Ranivaldo, que gosta de empurrar a mulher nos carros, não sei o quê, aquele da confusão. Aí, parece que queria regularizar a situação do Ronivaldo, porque ali, se eu não me engano, é capaz de saber que era da Assembleia. E o Ronivaldo e o Sarto não empatou, tá entendendo? O Sarto não agilizou o negócio. Aí o Elmano ficou com raiva. Era só deputado Elmano, não foi agora governador, não. Era deputado, mas a raivazinha já vem de longe. Já tem um abuso prévio. É uma besteira, uma picuinha, entendeu? É. Eu só vou jogar aqui porque se Roberto Cláudio for o candidato no ano que vem, vai ser um repeteco praticamente da eleição de 2022. E a gente, porque vai estar o Roberto Cláudio, o PT vai ter candidato com certeza, apoiado por Camilo Lula, Capitão Wagner vai estar, não sei se vai estar o Caneco, tá com essa conversa, não sei se vai render. Aquele, a Girou aqui, direita, enfim, a direita um está toda monte. dividida, mas assim, os três principais vão estar.
Assim, o PT não vai ser o Eumano, óbvio, mas vai ser uma outra figura aí, que não importa quem, pode ser até, de fato, acho que cada vez mais o presidente da Assembleia está ganhando força como possível nome aí que vai ocupar esse espaço, mesmo não sendo do PT ainda, porque todo mundo fica repetindo isso, não pode ser alguém de fora do PT, pode ser alguém de fora do PT, pode ser alguém de fora do PT. Então, acho que pode ser. E o Evandro, boa. Eu fugi o nome do homem, pelo amor de Deus. É, Evandro Leitão. o Evandro pode ser o nome, mas ele seria, então, PT, Roberto Cláudio e Capitão. E o Roberto Cláudio pode perder. Será que É ele se muito arrisca? capaz. É, Vai depender muito do nome do PT. Mas é É. muito capaz, porque eles vão vir, bom, aí não se sabe, né? Mas aí eles vão vir de novo com a história de Lula, Camila, mano, com esse, né? Mas, Não é fácil, não minha será. modesta opinião aqui, quem está conversando, né? Eu acho, até o dia de hoje, até uma hora dessa aqui, eu não sou capaz de dizer como é que vai ser a eleição de 2024. Não não, sou capaz de dizer. Nem botando baralho. Não, não tem condição. Ainda muita coisa vai rolar. Muita é, coisa, inclusive dentro do PT. Inclusive essa aliança rompida, ainda PDT-PT. Ainda vai rolar muita coisa. Ninguém pode ficar dizendo vai ser isso, vai ser aquilo. é. Como eles dizem. Tem uma ala do PDT que é a Maria parece que está vendo assim como é que vai ser 2024. Eu acho que eu não tenho condição de dizer como é que vai ser 2024. Tenho a menor condição. É. Menor. É só, a gente tenta fazer projeção, mas realmente é isso que a Mas Inês está é falando, muito é difícil. muito difícil. Ah, quem vai ganhar? Oh, isso eu sei. O pessoal tem muito de perguntar a gente, né, que trabalha com política, quem é que vai ganhar? Sei lá quem é que vai ganhar. Se eu soubesse, Mas eu eles estão apostava, fazendo ganhar dinheiro. cálculos. E, Oxi. eles estão fazendo esses cálculos. Eles têm que fazer esses cálculos, né? E é a partir desses cálculos que eles vão costurando essas alianças. E eu, pelo menos assim, o Cid, na minha visão, ele não vai querer o Roberto Cláudio também. Não quer. Então, ele quer Agora, que se eu acho que restabeleça o a Roberto aliança. Cláudio vai fazer aliança com todo tipo de direito, que já É, estão lá de tititi. isso, isso. Estão lá de tititi. É. Enfim. Gente, aí ó, a gente nem, ó, esse foi um plus, hein? A gente nem ia falar do local, mas a pedidos a gente atende, né? Atendendo a pedidos. Atendendo a pedidos, né? A gente ia ficar só no E eu vou nacional, só atender pedido do Kevin, que ele disse: Ah, vocês ouviram falar que o Dino tem, os outros ministros têm ciúme do Dino. O Kevin foi uma matéria no UOL, aqueles que só é para assinantes. É chato, o UOL tem um negocinho assim, isso só para assinantes. Aí era a pergunta, o título era assim: por que é que os outros ministros têm inveja do Dino? Aí eu consegui, eu nem sou assinante do UOL, mas mandaram para mim. É o seguinte, é porque eles acham que o Dino se mete. Inclusive, o nosso queridinho Camilinho das Tapioca andou dando uns gritos no Dino. Porque naquele dia do caso do crime do colégio no Paraná, aquele maluco que matou as crianças lá. E o Dino apareceu na televisão dizendo que ia fazer, né, tomar providência pelo Ministério da Justiça, nas escolas. Aí o Camilo ligou para o Dino, pé da vida, que ele estava avançando, tipo assim, avançando sinal que quem tinha que falar sobre segurança das escolas era o Ministério da Educação. Isso que deu maior cagaço no. Eu estou repetindo aqui o que eu li nessa matéria do UOL, fonte lá de Brasília. E também quem tinha se desgastado com o Dino foi a Ana Moser, porque ele tinha feito um convênio, então, uma parceria com a CBF, CBS, Confederação Brasileira de Futebol, para identificar pelo rosto, quando o torcedor entrasse nos estádios, saber se aquilo ali era indiciado, coisa assim. É uma coisa meio esquisita. Ana Moser também não gostou dessa história, porque disse que ele estava se metendo e não tinha falado com ela, que ela era ministra dos esportes. Tá entendendo? Aí a matéria diz o seguinte: que o Dino é ligado todo tempo, né? É ligadão, ele é todo ligado, aí cabeça pensante, aí toma as providências. E o resto do pessoal fica ainda esperando e tal. Ah, e também tem raiva porque o Lula diz abertamente, não sei se em reunião de ministério, que o único que enfrenta debate de cara com os bolsonaristas é o Dino.
Ou seja, ele bate mesmo, né? Responde, diz desaforo, papapá, aquele desaforo elegante. E isso causa maior inveja nos outros ministros. Isso foi lá o que eu li. Mas que o Lula, e também que Lula é louco por ele. Pronto. Aí os outros ficam tudo com inveja do gordinho. Atualizando fofocas, inclusive, né, de outras esferas. Isso Mas Mas o é pior é que porque eu não, li, isso aí estava lá, tudinho dizendo que não, o Dino já levou o grito do Camilo Santana. Mulher, eu pagava para ver. não, e tu sabe que porque o Camilo mudou, ele passou a dar essas demonstrações de força bem mais arrojado do que ele era antigamente. Com certeza, eu acredito, é verossímil essa história, né? É bem verossímil, mas eu dou razão para esses ministros que se sentem injustiçados também, porque o Dino tem que. Ele, beleza, ele pode ser ligadão, tem 1010 e tarará, tarará, but ele tem que fazer política, né, gente? Internamente ele tem que estar de bem com os coleguinhas dele, e é bom que, né, sempre que possível, chamar a galera, vamos junto e tal. É assim que Eu faz achei política, ótima né? a expressão que a matéria usou, que ele é conhecido como desmancha rodinhas. O pessoal tá aqui na É. rodinha, aí chega o Dino, aí todo mundo, ei, falou, galera, tchau, tchau. Será que é Desmancha. verdade? Vamos observar, vamos observar. Oh, que Se a coisa gente mais morasse linda. lá em Brasília, dava para saber. Eu já tinha sabido. Ah, com certeza, Inês. Nossa, demais. Mas Tu tinha sabido então quer dizer que ele mais é o ainda. vixe, né? É o vixe. Onde ele chega, vixe. Aqui teve um publicitário vixe, morreu, bichinho. Oh, meu Deus. Quando chegava, todo mundo, vixe, aí saía. Era de mancha rodinha também. Oh, meu Deus. Gente, é tanta participação aqui. Eu quero agradecer. Ó, a Mara que me salvou aqui com relação ao Evandro. Obrigada por ter lembrado, viu? Que Ah, tu deu branco mesmo, deu foi? É branco, velho. não, Deu branco. Meu cérebro às vezes dá um tilt. O Kevin, super participação. Pronto, malas prontas para fora do país e tá aqui com a gente. Aqui, a Ana Cláudia também muito participativa. Quero agradecer demais a todos. Agora, olha a participação da Denise, é mostrando garrafa de cachaça. Denise Não, comprou, é essa é uma ruim para mim. participação especial. É É muito participação. ruim para mim. Ah, meu Deus. Mas ainda bem que eu tenho uma bem ali, igualzinha que você mostrou, tá ali dentro. O sal daqui bebe uma dose. O que é que tem? Aviador. Oi, gente, vamos caminhando aqui para o final desse episódio extra exclusivo Conversa. dos assinantes. Muitas graças novamente pela participação de vocês. É um momento tão gostoso, a gente gosta tanto. Parece que a gente está tudo sentado junto, assim, trocando ideia. É muito gostoso, é bom demais. E aí, né, a gente terça-feira chega com um novo episódio e tudo mais, né? Então, continuem seguindo a gente.